Boa noite. Hoje, dia da Justiça no Brasil, o Brasilianas.org debate o papel do Supremo Tribunal Federal na consolidação da democracia. O programa vai discutir o atual modelo de indicação de ministros para o STF e também como é possível aproximar esse poder do judiciário da população, sem que haja contaminação política. Os convidados do Brasilianas são o presidente da Associação Juízes para a Democracia, André Bezerra, e o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, Carlos Ari Sudfeld. E também contamos com a colaboração do jornalista Dimas Soldi, que irá selecionar as perguntas enviadas pelo portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar da função do Supremo Tribunal, entre as outras instituições públicas que compõem o sistema democrático brasileiro. Eu vou começar com como é que você vê o papel do Supremo pós-Constituição e o fato de, lá para cá, várias crises políticas que surgiram, o Brasil ter permanecido no rumo democrático? O que eu vejo, boa noite antes de mais nada, Luiz Nassif, obrigado pelo convite. O que eu vejo, Luiz, é o que basicamente grande parte das pessoas devem ver que quando acompanham o noticiário, nos jornais, na TV, na internet, até mesmo em postagens das redes sociais. A consideração cada vez maior do STF como um ator político de extrema relevância no nosso país. Grandes discussões têm sido feitas neles, das mais diversas, questão do aborto do anencefalo, demarcação de terras indígenas, a questão da relação homoafetiva, ou seja, questões diversas que mostram sua relevância. Não é de se estranhar, também não é de se lamentar, pelo contrário. Faz parte da lógica de um órgão que é a cúpula de um poder do Estado, o Poder Judiciário, e que tem, no final das contas, a última palavra para dizer da compatibilidade ou não dos atos do Estado a respeito de uma Constituição que é rica na consagração de direitos. Davi, como é que você vê, então, esse papel pegando de 88 para cá, a maneira como foi ampliando, digamos, essa função do Supremo, as vantagens e desvantagens? Então, o Supremo Tribunal Federal sempre foi uma corte múltipla, quer dizer, sempre teve funções variadas. De corte constitucional, isso desde o início da sua história, para garantir a constitucionalidade das leis, mas também de Tribunal Superior do país. E a criação, em 1988, do Superior Tribunal de Justiça, para ser o tribunal de última instância, deixando o Supremo mais como corte constitucional, acabou não se realizando totalmente. Criamos o Superior Tribunal de Justiça, sim, temos uma grande corte que julga a legalidade, mas o Supremo Tribunal Federal, em muitas matérias, também acaba sendo uma espécie de STJ de recurso. Até então, ele cumpria essa função do STJ também? Ele praticamente tinha essa mesma função, só que em dimensão menor. O STJ hoje é um grande tribunal, né? E o Supremo tem muitas competências originárias, inclusive em matéria penal, envolvendo os deputados e senadores, por exemplo, que é um tema que está em grande destaque hoje em dia. Então, o tribunal é também uma vara criminal hoje em dia, muito importante, né? Porque isso tem consumindo muita energia do país, do tribunal e do país também. Bom, são muitas funções que o Supremo tem cumprido e ele acaba sendo um local da presença do direito, muito forte do direito, do mundo jurídico, da lógica do debate jurídico e tal. Então, é difícil avaliar o Supremo sem considerar como é complexa a missão dele. Agora, de fato, ele tem um papel relevante, isso nós não podemos negar. Ele não é uma corte irrelevante, ornamental, ele é muito importante como cúpula do judiciário, ele é muito importante pela influência que ele tem na justiça eleitoral, ele é muito importante na sua relação com o CNJ, que tem um controle administrativo da justiça, ele é importante nessa matéria da constitucionalidade também. Explica um pouquinho. Em geral, a justiça é muito mais lenta do que a sociedade, aí faz parte da lógica da justiça. Como que se explica que nessas questões morais o Congresso tenha sido tão lento na assimilação desses novos valores e o Supremo tem avançado tão rápido aí? É curioso, né? Porque o legislativo é muito mais democrático. Sim. Então, estão representadas ali muitas forças diferentes
que no Supremo não estão. O Supremo é bem mais homogêneo do que o Legislativo. Então, nessas questões, que são as questões comportamentais, o Supremo Tribunal Federal, ainda que possa ser visto como uma corte de senhores, conservadores, talvez, quer dizer, que aparentemente teriam a tendência de serem menos progressistas, no sentido de querer mudar as regras, né? Acaba funcionando como uma corte de mudança, né? Ali o debate acaba sendo mais homogêneo. É curioso isso, né? Então ele é, neste sentido, uma corte contra-majoritária. Isso. Porque acaba tendo uma espécie de papel de contraposição ao poder de bloqueio que, numa democracia, tem as diferentes correntes políticas que fazem muito barulho. Né? André, você quando atua como juiz, quer dizer, tem muitas questões aí que o Supremo começou a definir para impedir essa montanha para uniformizar as ações repetitivas. Como é que você, na ponta, sente essa ação do Supremo? Olha, por hora não há nenhuma mudança de grande relevância, Nassif. O direito ao recurso continua a todo curso no Brasil. Grande parte das questões, no final das contas, param nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais. Então, por enquanto, pelo menos, não há nenhuma grande mudança. Agora, vou só pegar o gancho do que foi falado aqui a respeito das questões morais. Eu acho importante da questão, principalmente do Supremo, como um tribunal contra-majoritário. E talvez essa seja a função que talvez ganhe mais destaque numa tendência de curto prazo. Né? A questão das minorias. Isso. Né? E isso, principalmente, Luiz Nassif, em razão do recente crescimento da classe média. Significa dizer que as demandas eleitorais de um determinado extrato da população ficará cada vez menos interessante do ponto de vista eleitoral para aqueles titulares de mandato eletivo. Por exemplo, fugindo até um pouco da questão moral, a questão dos direitos dos povos indígenas, as demandas dos quilombolas. Não dá voto. Não dá voto. Né? Então, isso vai necessariamente parar no Supremo Tribunal Federal. Né? E é quando o Supremo cresce e ganha uma dimensão civilizadora fantástica. Né? Exatamente, e assim esperamos. Mas vamos pegar alguns pontos que me causam um pouco, como leigo aqui. Essa questão de pedido de vista, por exemplo. O Supremo hoje ele ganhou uma visibilidade política e pública, que ele passa a ser um exemplo. A gente percebe que em muitos casos você tem um pedido de vista como uma maneira de postergar decisões e julgamentos. Dentro digamos, do sistema jurídico, como que você vê essa questão? O pedido de vista, em princípio, é algo salutar, importante. Né? Mas com prazo. Sim, com prazo. O ministro pede, ele quer analisar o processo de forma mais detalhada para proferir um julgamento justo. Sim. Né? É isso que se espera. A questão, Luiz Nassif, eu acho que vai bater numa questão que envolve o judiciário como um todo, o problema, que é a falta de transparência. Tá. O porquê. Temos que saber o porquê. Né? O judiciário tem que aprender a justificar todos os seus atos. E quando eu digo todos os seus atos, não são apenas as decisões que, por força constitucional, têm que ser motivadas. Né? Quando dão uma decisão judicial, eu sou obrigado a justificar. Mas eu digo dos atos internos, os atos, por assim dizer, até administrativos dos tribunais. O pedido de vista é um caso desse. Né? Não há uma justificativa clara pelo qual um processo fica tanto tempo parado com o ministro em razão de um pedido de vista. Esse pedido é importante, sem dúvida nenhuma, mas o ministro, acho que tem que justificar o motivo pelo qual tem demorado tanto. Há um estudo recente, eu acho, da Fundação Getúlio Vargas, não é isso? Isso. De uma média muito superior ao prazo regimental. Né? Ou seja, se está o órgão que é a cúpula judiciário está descumprindo uma norma, que é a norma regimental. Quando a gente fala em transparência, quer dizer, com essa questão do processo eletrônico, qual o nível que está essa questão do processo eletrônico para que você possa conferir sentenças, comparar sentenças de mesmo juiz? A informação hoje está muito mais disponível do que esteve no passado. E a justiça, aliás, ela é transparente, bastante transparente, se comparado com outras situações, até do próprio Poder Executivo. O STF, por exemplo, tem as suas decisões acessíveis, podem ser pesquisadas
no site. O problema é que tudo isso precisa ser processado, isso é. É preciso fazer pesquisa para identificar onde pode estar ocorrendo algum tipo de jogo. Você mencionou há pouco a questão da obstrução. Existe obstrução no Supremo Tribunal Federal. Pode parecer paradoxal, porque dentro da lógica de tribunal normal, o pedido de vista seria para um juiz, por uma sessão, estudar melhor o assunto e levar o processo à pauta, né? Por que que não funciona assim? Por duas razões. Existe um excesso de trabalho, é uma questão que então permite um certo jogo, mas existe técnica de obstrução. Sim. O ministro pede vista para obstruir o julgamento, que é feito, às vezes, de modo relativamente combinado. Para permitir um tempo de deliberação do Legislativo, do Executivo. Mas vamos pegar, eu não vou personalizar, não vou cometer essa deselegância com vocês, mas vamos supor o seguinte, tem um caso em que a maioria já votou a favor de uma determinada posição. Daí o ministro, que é minoritário, pede vista. Tem justificativa para isso, sendo que já terminou a votação? Às vezes tem. Nós não podemos ver as coisas pelo valor de face. Por quê? O Supremo, às vezes, toma decisões ou está caminhando para tomar decisões que teriam um altíssimo impacto se fosse imediatamente eficaz. Alguém pede vista, paralisa o processo decisório, mas a decisão está sinalizada. É o caso do financiamento público de campanha. É o caso. Provavelmente não se trata de um mero caso de obstrução singular. É porque o ministro em questão defendeu que o financiamento privado de campanha tem que... Não vamos ser ingênuos. Existe uma relação mais complexa entre os ministros do Supremo Tribunal Mas esse ministro Federal. não é ingênuo. Não, mas nós não podemos ser Tá. ingênuos. Eles têm entre si uma dinâmica. Em outros casos, os ministros foram pedindo vista, casos complexos, que às vezes são menos polêmicos, claro, do que o financiamento público de campanha, mas eles vão pedindo vista como uma maneira de sinalizar ao Legislativo e ao Executivo e que eles vão tomar uma decisão que vai ter alto impacto, procurem uma solução nesse meio tempo. Tá. Então, a relação entre eles é muito complexa, é um jogo que tem um certo quê de política, o que pode parecer estranho para um tribunal, mas é um tribunal também que está na cúpula, né? Tá. Então, deixa eu perguntar uma coisa que causou muito incômodo na época do julgamento aí do Mensalão, que foi digamos, o fato de juízes terem se transformado em celebridade. A gente sabe que dentro do meio jurídico, aquelas figuras referenciais, Moreira Alves e outros, são figuras que sempre... Quer dizer, o perfil do juiz modelar lá era aquele que é discreto, que só se manifestava nos autos. Qual foi o impacto, digamos, daquela visibilidade de transformar, de repente, juízes em celebridades para o conjunto da classe como um todo? Olha, pode parecer um entendimento conservador, mas eu não vejo simpatia transformar qualquer juiz numa celebridade. Isso talvez se deva à TV Justiça, à transmissão de julgamentos. Transmissão de julgamentos, em princípio, não é um mal. É interessante, é didático, ensina, se reclama muito que o sistema judiciário é complexo, que as pessoas não entendem. Talvez o TV Justiça seja um passo importante para esse aprendizado, para o cidadão ver como é que funciona o judiciário. Mas há algumas questões, alguns casos que esse televisionamento é um pouco mais complicado, por assim dizer. Se bem que no caso do Mensalão, transcendeu a TV Justiça e Exatamente, pegou tudo, né? exatamente, né? Era transmitido em outras TVs, né? Ao vivo, né? E esse é um caso realmente paradigmático e que eu vejo como complicado. Por quê? Porque é um processo penal. Você está julgando um fato, pessoas acusadas de um fato definido como crime, cuja consequência não é a perda de um direito qualquer, não é a perda do patrimônio ou de um direito político apenas, é a perda da liberdade. Né? É onde as liberdades públicas estão em jogo, o processo penal. Né? Então, esse é um processo no qual a independência do judiciário significa também que o juiz, no caso o ministro do STF, tem que estar isento da pressão da opinião pública. Até porque essa opinião pública também pode ser manipulada. Isso. Né? Então, é um caso bastante interessante. Então, daí eu pergunto para o caso. Quando a gente pega, digamos, na experiência americana, qualquer julgamento no tribunal de júri, se tem qualquer interferência maior de mídia ou de outros fatores, se anula. Aqui no Brasil, quem deveria, digamos, atuar? Tem caso do casal Nadoni, escola base lá atrás. Eu lancei um livro em 2002 que tinha 20 casos aí de efeito manada de linchamentos, né?
Quem que deve arbitrar sobre isso para impedir que haja essa interferência da chamada opinião pública, a pressão da massa aí sobre o julgador? Bom, eu acho que as instituições do Estado é que tem que ter regras para controlar o excesso de exposição. Delegados de polícia jogando com a imprensa no início do processo ou no meio dele. Ministério Público também fazendo a mesma coisa. E os juízes que comandam os processos, né, podem produzir desastres, completo desastre. Então, não são apenas os juízes, né, porque os promotores e os delegados têm um grande poder de influir. Essas instituições têm que encontrar um equilíbrio. Isso é muito importante. Agora, o fato é que há uma transformação recente nessa matéria. A justiça, sobretudo o lado dos juízes, sempre foi muito comedida. O Supremo Tribunal Federal sempre atuou bastante distante dos holofotes, né? E, aos poucos, isso foi mudando por muitas razões. Uma que me parece paradigmática é uma atitude do ministro Marco Aurélio Mello, que deu uma liminar na discussão sobre os anencéfalos e imediatamente publica um artigo na página 3 da Folha de São Paulo, como se pedisse apoio à opinião pública para defender essa sua decisão frente aos seus pares. Então, ele fez uma espécie de recurso à opinião pública. Ah, foi ali. Quer dizer que é muito importante esse caso, porque mostra um ministro tentando obter apoio da opinião pública numa discussão interna. O ministro Marco Aurélio, eu prezo muito, ele foi prefaciador do meu livro, mas no episódio do Mensalão, no dia em que o ministro Celso de Mello ia dar o seu voto, ele publicou um artigo no Globo pressionando o seu colega também. Ele faz isso, ele usa essa técnica e o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, passou a se abrir mais. Então ele faz audiências públicas, existe o amicus curiae, quer dizer, que permite a presença de associações representativas que vão fazer uma discussão muito mais pública do que foi a discussão muito técnica do Procurador-Geral da República, do advogado do passado. Mas então, você acha que essa abertura, por exemplo, do ministro vir buscar na opinião pública o apoio tem riscos. Tem riscos, eu creio que há grandes riscos. Uma vantagem é conseguir colocar algo em debate profundo. Isso pode ser uma qualidade. É algo que o Supremo Tribunal Federal tem feito, provavelmente, mais do que julgar. Ele é o lugar onde se debate as coisas. Então, mas vamos pegar um ponto. Isso é bom. A partir do momento que abriu, veio esse julgamento da P470, jogando aquele volume de informação monumental, você teve uma guerra midiática, uma guerra pelas redes sociais. Os jornais numa direção, muitos... E daí você tem questões que surgem, por exemplo, aquela questão da VisaNet lá, os tais 75 milhões que teriam sido desviados, que não foram desviados. Você tinha recurso lá do mensalão de outras áreas, mas esses não foi. Isso aí você pega os relatórios do banco. E daí o que a gente percebe é o seguinte, o Ministério Público ou o ministro, eles vão até um determinado ponto de abertura de transparência, de vender o seu peixe, mas quando vem o questionamento, que não é mais dos advogados, é desse meio em que eles entraram, daí eles se resguardam na questão de se limitar aos autos aí. Então... pode ser um problema, né? Quer dizer, em ação penal, sobretudo, e as ações penais muito polêmicas, há um grande risco de os ministros entre si começarem a jogar com a opinião pública contra os colegas para colocar os colegas em situação difícil, que é diferente de tentar chamar a opinião pública para se manifestar sobre grandes debates públicos. Aqui são coisas mais pessoais, digamos, né? Então, é muito arriscado. Eu creio que é difícil fixar uma regra geral para isso, mas está se andando no fio da navalha. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Dimas Soldi. O programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta por meio do portal brasilianas.org. Dimas. Pergunta enviada por Marco Antônio Werneck, de Belo Horizonte. Ele quer saber se os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje estão julgando com imparcialidade, com isenção. Olha, é uma grande pergunta, né? Antes de mais nada, é preciso saber o que é imparcialidade. Imparcialidade não significa neutralidade. Neutralidade não existe. Qualquer ação humana não é neutra. E qualquer juiz julga, inevitavelmente, ainda que assim não queira, de acordo com suas convicções morais, suas convicções políticas, que é natural que um ministro do STF, enquanto juiz, julgue assim. Não há problema nenhum.
A questão de imparcialidade, o que é imparcialidade? O que a gente exige de qualquer juiz de direito, inclusive de um ministro do STF, que é a cúpula do judiciário brasileiro? Olha, que ele ouça todas as partes, considere os argumentos e julgue com isenção, né? Sob honestidade intelectual e sob honestidade dos autos, né? Do que está no processo, né? Não submetendo a pressões indevidas, né? Ainda que sob suas convicções ideológicas, sob um debate político, como dito aqui, né? Mas é isso que se espera. Mas neutralidade, é importante que se diga, não existe. Então, Carlos. Essa é uma pergunta provocativa que normalmente vem associada a uma desconfiança. É de que o fato de os ministros serem nomeados por um processo que é político, o presidente da República escolhe, submete ao Senado e o presidente nomeia, isso faria com que os ministros fossem sensíveis demais às necessidades, aos desejos, aos interesses do Poder Executivo. Ou de quem o indicou. Né? De quem não, porque o às vezes no passado, não pode ser ligado a uma é. outra corrente. A verdade é a seguinte, as pesquisas, que são de longo prazo, porque os ministros permanecem muito tempo, não comprovam essa desconfiança. Isso é tudo muito mais complexo. É uma instituição de alta complexidade. É um colegiado, o tempo passa, as pessoas permanecem muito tempo. E dependendo da formação, vai mudando lentamente, dependendo das influências que chegam de novos ministros. Exatamente. Né? Tem um jogo entre eles. Então, a imparcialidade no sentido de os ministros decidirem por razões outras que não um pedido do Poder Executivo, essa eu poderia dizer. A história confirma que o Supremo é muito mais imparcial do que as pessoas supõem. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje debate o papel do Supremo Tribunal Federal na consolidação da democracia brasileira. Nesse segundo bloco, vamos estender em algo que já veio no primeiro bloco, que é essa questão da democratização do acesso ao Supremo. Eu queria entender o seguinte, o André, quer dizer, hoje quando a gente fala em medicina, o Dr. Google vem dar palpite para todo lado. Com o julgamento da P470 também, vários conceitos vieram para o público sem formação, inclusive nós jornalistas aí, e viraram temas de discussão. Como é que vocês sentem na ponta, digamos, essa visibilidade para o leigo das questões de justiça? Que outro ponto que chama atenção também é o fato de, dependendo da linha do julgador, ele encontrar o argumento, sempre tem um argumento que se encaixa da linha do julgador. Né? Como que vocês na ponta sentem isso? É bom. Né? Não há o que se criticar. Né? O debate, democracia é feito de debate público. Né? E o debate público não é feito apenas no parlamento, no executivo, é feito também nos tribunais, é feito no Supremo Tribunal Federal. Já foi citada aqui as audiências públicas, que são de grande relevância, a questão do amicus curiae, que também permite que a sociedade civil, associações, ingressem, né, nas ações, nas grandes questões do Supremo Tribunal Federal. Agora, o meu maior temor sempre, Luiz Nassif, são as chamadas interferências que podem afetar a independência de um poder do Estado, que é o Poder Judiciário. Né? Quando se fala em independência, classicamente, se fala, olha, o poder autônomo, independente perante o Executivo e o Legislativo. Né? Essa é a visão clássica. Mas a gente tem que aprofundar, né? Em razão da realidade dos fatos. Primeiro, a independência também é de cada juiz de direito perante o seu próprio tribunal. Né? Ele não pode ser tirado do lugar indevidamente, né? Em razão então, de interesse do tribunal. Como é que você analisa dois conflitos entre o juiz de primeira instância e o Supremo, que foi entre o Gilmar e no caso Satyagraha, e agora o Teori com o Sérgio Moro, nesse caso Lava Jato aí? Olha, o conflito pode existir, não há problema nenhum, né? No final das contas, dentro da relação hierárquica jurisdicional, cabe ao juiz de primeira instância acatar a decisão de instância superior. Ok, sem problema. Mas o que não se pode é um ministro, um desembargador de instância superior, dizer para o juiz, decida desse jeito. Né? O juiz tem algo chamado independência funcional. Né? Ele tem que decidir de acordo com a sua convicção jurídica. Mas isso ocorre, às vezes?
deveria ocorrer. Há alguns problemas que daria um programa inteiro aqui para falar de pequenas sutilezas, né, na dinâmica interna de cada um dos tribunais, que pode atrapalhar isso. Agora, esses conflitos existem sem problema nenhum. A questão do Gilmar Mendes envolvendo o juiz de primeira instância, no final das contas, mostrou até a força das nossas instituições, né, no final das contas, na medida em que o juiz julgou de acordo com a sua convicção, ele obedeceu, no final das contas, mandou soltar quem o STF determinou, e não aconteceu, do ponto de vista correcional, nada com ele. Né? Por quê? Porque ele atuou, né? Decretou as prisões de acordo com a sua convicção jurídica. Carlos, como é que você vê, como advogado, aí, digamos, essa questão das diversas instâncias, e conflitos de interpretação e características similares aí? Esse é um grande problema. O direito, ele corre o grande risco de virar um labirinto. Isso é, as normas jurídicas, elas não são capazes de dar resposta pronta para as coisas. Na medida em que aumenta o número de normas jurídicas, isso se complica mais. Acontece que as normas são aplicadas por órgãos. E se aumenta o número de órgãos, o número de oportunidades para esses órgãos falarem sobre o assunto, a possibilidade daquilo virar um labirinto em que é possível que não se consiga sair nunca, um processo não termina, as decisões acabam irracionais, é muito grande. E a tentativa de reforma é, até hoje, uma grande frustração. Reformas têm sido feitas para tornar os processos mais simples, para diminuir as oportunidades de recursos meramente protelatórios, e no caso do Supremo Tribunal Federal, tem diminuído a quantidade, o volume que o Supremo julga, o que é positivo, já está diminuindo o número de chegadas inúteis ao Supremo, por exemplo. Né? Mas se nós olharmos a justiça como um todo, a quantidade de decisões que se tomam numa ação judicial, penal, por exemplo, importante, é imensa. E isso envolve um risco de perda de controle. A verdade é que esse é o risco, né? De que o processo, afinal de contas, seja um jogo, um mero jogo. Então, daí, digamos, do lado de leigo, assim, a gente tem alguns pontos que causam, às vezes, um pouco de apreensão. Por exemplo, esse conceito do fruto envenenado aí, que já paralisou tantos processos aí em segunda instância, processos grandes, sempre envolvendo grandes. Como é que vocês se sentem com... O que é esse conceito de fruto envenenado? Olha, teve um grande inquérito, um processo que parou, porque ele se dizia que partiu de uma denúncia anônima. A denúncia anônima serve para pegar o pequeno traficante. E quando entra o grande... Essa questão do poder econômico também não é um fator que atenta contra a democracia do judiciário? Do grande escritório de advocacia, que tem a possibilidade... Essa questão do fruto envenenado, por exemplo. Essa questão de... Quando você vê hoje as penas que são aplicadas em pequenos delinquentes, hoje há uma desproporção muito grande com aquelas que levam décadas em cima dos grandes colarinhos brancos aí. Né? Só para lembrar, né, antes de mais nada, né, o Brasil ostenta ao meu ver, vergonhosa posição de terceira maior população carcerária do mundo. Aspas, país da impunidade. Né? Ou seja, a impunidade aqui é seletiva, não se tem a menor dúvida disso. Agora, essa questão do poder econômico está relacionada realmente aos graus de jurisdição. Né? Aquele que tem dinheiro consegue chegar no Supremo Tribunal Federal. Né? Porque não é barato você entrar com os recursos, ir até Brasília, né? E despachar com o ministro. Isso não é barato. Né? Então, a desigualdade econômica do Brasil reflete-se na desigualdade das decisões judiciais. Agora, me parece, no campo penal, muitas vezes, que o Supremo Tribunal Federal, ele é mais cuidadoso. Até porque, isso do ponto de vista histórico, até porque o que ele decide gera precedentes. Né? E isso é um cuidado que ele tem que tomar sempre. Né? E esse cuidado nem sempre precisa ser tomado pelo juiz de primeiro grau, ele pode ser, digamos assim, menos formalista. Né? Então, a impressão que se dá é essa, olha, puxa vida, um caso parecido não foi anulado em primeira instância, mas foi anulado no Supremo Tribunal Federal, levando o pobre a ser preso, né? E o rico, que chegou no Supremo, a ser solto. Né? Essa é a impressão que se dá. Agora, é importante que a polícia brasileira, né, aprenda a trabalhar dentro da legalidade. Tá. Né? Essa é a grande questão. A questão não o problema não é a prova anulada ou não. Se a coisa foi feita ilegalmente,
tem que ser anulada. Eu acho razoável isso. A questão é, a polícia tem que saber trabalhar na legalidade e a população pobre tem que ter acesso, tem que também usufruir desse entendimento legalista do Supremo Tribunal Federal. Tá vendo? Posso só acrescentar algo sobre o fruto da árvore envenenada, né? O Supremo Tribunal Federal, logo depois da Constituição, foi chamado a decidir um habeas corpus em que alguém que tinha sido condenado com base numa prova produzida a partir de uma escuta autorizada judicialmente, foi ao Supremo dizendo: essas provas não valem, porque a escuta, embora autorizada pelo juiz, foi autorizada sem base em lei. E o Supremo Tribunal Federal acabou concedendo o habeas corpus e colocou, era um traficante de drogas, em liberdade. Por que o Supremo fez isso? Porque a questão que estava em jogo era a seguinte: a Constituição dizia que cabia à lei definir quais eram os casos de escuta telefônica, e a lei não tinha surgido. E os juízes vinham, de primeira instância, autorizando, tentando resolver as coisas no caso concreto. Compreensível do ponto de vista do juiz, é isso que o André estava mencionando com razão. Mas o Supremo Tribunal Federal se pôs diante da seguinte dúvida: se eu valido essa prova, o Legislativo não legislará a respeito disso. Mas isso mudou com esse ativismo do Supremo agora de suprir a demora do Legislativo em regular várias Mas questões. Nesse né? caso, a maneira dele provocar o Legislativo foi anular e rapidamente o Legislativo legislou sobre isso. Foi aí que saiu a lei sobre escuta telefônica. Então foi uma postura do Supremo de farol, como ele estava mencionando. Então veja que a situação em que o Supremo atua, às vezes faz com que ele tenha que esquecer o caso concreto e pensar mais em que sinalização ele está dando para o mundo institucional brasileiro. E nesse caso agiu bem, embora tenha colocado na rua um traficante. Bom, Sim, mas essa é a questão, Luiz Nassif. Um precedente, né? O que às vezes você pensa, puxa, aquele suposto criminoso do colarinho branco vai para a rua, né? Mas se ele não fosse para a rua, poderia refletir lá embaixo, naquele até mesmo batedor de carteira que tem lotado nossas prisões. Né? Então é um cuidado que o Supremo Tribunal Federal tem que ter. Porque isso aí vem muito pela primeira instância. Eu tenho um caso de uma senhora que trabalhou em casa muito tempo atrás, que o filho saiu à noite, pegou uma moto de um amigo, saiu à noite, foi apanhado aí pela polícia, a moto era roubada, ele foi preso imediatamente. Não conseguiu habeas corpus, levou 6 meses. Por que essa rigidez, esse rigor do juiz de primeira instância? Olha, há vários motivos, né? Poderia também gerar um programa inteiro sobre isso. Esse é um entendimento, ao meu ver, conservador, né? Que coloca o Estado policial acima de tudo, né? A ordem sobre a solidariedade, sobre a emancipação, né? Há alguns valores em jogo aí, né? Então, há esse entendimento conservador dentro do judiciário como um todo e que, no final das contas, também, como já foi mencionado aqui, uma corte constitucional como o Supremo destoia um pouco desse entendimento conservador, até mesmo talvez pela origem dos ministros, pela carreira que eles fizeram em grande parte. Né? Essa é a questão. E daí que nossas prisões estão lotadas, em grande parte, de pessoas que não foram nem julgadas. É de uma ineficácia monumental. Eu queria, porque tem essa questão, os limites entre a investigação, os direitos individuais. Como é que você está analisando aí essa operação Lava Jato? É muito cedo, né, para nós termos um quadro completo. É uma operação em andamento. O que nós podemos ver é que as instituições estão funcionando. Isso é, não há ninguém que tenha um protagonismo absoluto, a Polícia Federal atuando sozinha, ou o Ministério Público atuando sozinho, ou a Justiça muito, digamos, tímida em relação a isso. Nós estamos vendo que existe uma relação forte entre eles. Agora, saber os detalhes é impossível no presente momento, porque nós estamos pegando fragmentos de informação que vazam, basicamente. Mas impressiona ver como a Justiça, o Ministério Público e a Polícia estão trabalhando em conjunto. Se bem ou mal, eu acho que é cedo para avaliar. Bom, vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pelo jornalista Dima Soldi. O Arnaldo Bertoni Júnior, de São Paulo, capital, ele quer saber quem fiscaliza o Supremo Tribunal Federal e se é possível evitar pedido de vista. Vem cá, eu acrescento, recentemente o ministro Lewandowski definiu um prazo, não foi, de 30 dias para
Isso aí resolveu de alguma maneira, não? Acho que ainda não deu tempo de fazer efeito. O prazo existe no regimento do Supremo. A questão é que é preciso tornar mais oneroso para quem pede vista com fins de obstrução ficar com o processo indefinidamente, como já aconteceu em muitas situações. Como é que se torna mais oneroso? Tornando a informação mais visível. A informação já se pode encontrar lá no site do Supremo. Bom, mas quem é que sabe que um processo está com vista por um certo ministro? É preciso transformar essa informação sobre os pedidos de vista, o tempo de pedido de vista, em algo mais Eu tentei visível. entrar lá e ver quais as ações que estavam com pedido de vista lá por ministro, é impossível. É Não- impossível, você precisa saber qual é o processo. Então, para isso é preciso criar instrumentos de transparência para dar essa informação que vão forçar esses instrumentos, os ministros, a suportar um ônus maior. Não é? Agora, Nassif, só fazer uma Tá. adenda, né? É a questão do controle, né? É importante sempre lembrar que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi uma grande vitória da sociedade, né? Enfim, colocou o controle externo sobre o judiciário, um órgão do Estado, um poder do Estado que tem que estar submetido ao controle. Só que aí surge o problema do Supremo Tribunal Federal, que não está sujeito a esse controle. Aí sempre vem a pergunta, quem controla? Né? Então, é necessário que a sociedade comece a discutir isso. Quem controla o controlador? Né? Pode-se pensar, por exemplo, em ouvidoria externa, né? Representantes da sociedade civil controlando, fazendo algum tipo de controle, alguma espécie de controle perante o STF. Pô, isso aí é uma tese relevante aí para a gente levantar. Vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na consolidação da democracia brasileira. Nesse último bloco, vamos falar da formação do Supremo, do modelo de indicação de ministros. André, como é que você vê esse modelo de indicação? É adequado? Pode ser aprimorado? Em princípio, ele é adequado, uma vez que ele envolve o executivo eleito pelo povo, né, que faz normalmente a indicação, leva essa indicação para o Senado Federal, também formado por representantes eleitos pelo povo, para fazer a sabatina, a aprovação e para concluir pela nomeação pelo chefe do executivo eleito pelo povo. O que a Associação Juiz para a Democracia tem criticado já há algum tempo é aquele estágio anterior à indicação. O que a gente gostaria que fosse feito é dar transparência a esse estágio anterior. Por exemplo, que as candidaturas fossem publicadas, se tornassem públicas. Né? O presidente da República poderia falar, olha, eu estou pensando neste, né? Nessas 3 pessoas. Essas pessoas seriam oficialmente candidatas ao Supremo Tribunal Federal. A partir daí, elas poderiam debater. Né? Olha que função interessante para a TV Justiça. Fazer um debate entre essas pessoas. Né? Qual a história delas para os direitos humanos, para a democracia. O Congresso, quando faz etc. a sabatina, ele aprofunda no notório saber, não? Eu vi uma sabatina que me encantou. Depende muito. A boa sabatinas e a A do má Luiz sabatinas. Roberto Barroso, para mim, foi uma aula monumental. Sem dúvida nenhuma, monumental. sem dúvida. Mas nem sempre é isso. Né? E o mais importante é, a partir desse debate, que a sociedade civil, entidades da sociedade civil, pudessem opinar. Né? Opinar não significa que iria vincular o presidente ao presidente da República. Né? Ela poderia exercer normalmente a prerrogativa dela de fazer a nomeação, mas aumentaria o ônus político. Como é que você vê, Carlos? Então, uma coisa eu acho que é importante dizer. Na média, considerando esses 120 anos de história, que é uma história longa do Supremo Tribunal Federal e desse sistema, o resultado tem sido positivo. Então, toda mudança que se possa pensar em fazer, por exemplo, estabelecer mandato, reservar só uma categoria profissional, ou fazer uma divisão de cotas por categoria profissional, tem que levar em consideração o efeito do sistema no longuíssimo prazo. O sistema tem funcionado razoavelmente bem, até funcionado surpreendentemente bem em situações adversas, como no regime militar, por exemplo. Né?
em que pessoas foram indicadas aparentemente para cumprir uma função. De uma Baleiro, Adalto Isso. Cardoso. Tiveram funções libertárias em alguns momentos. Em 1968 foram eles a conceder habeas corpus, né? Então, esse é um elemento importante. Agora, algo que talvez esteja nessa linha referida aqui é de aumentar o ônus de quem é indicado para ele demonstrar a sua idoneidade moral, seu preparo para os embates do cargo. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos, a indicação, inclusive, para os cargos executivos, alguns cargos executivos relativamente comuns, é extremamente tensa. Tudo começa já dentro do Poder Executivo, ele passa por uma violenta checagem. Violenta, ele fica exposto no meio da chuva com trovoada caindo na cabeça dele. Aqui não. Aqui se procura preservar o indicado, inclusive o chefe do Poder Executivo escolhe um momento e combina com a maioria que ele controla para preservar, para evitar que ele fique tomando facada no meio da rua. Né? Inclusive, a questão de aspectos psicológicos, o que me contaram é que o Roosevelt, quando ia nomear alguém para a Suprema Corte, chamava lá na casa de campo dele, passava um fim de semana inteiro conversando, porque são aspectos bem subjetivos, mas que nós já vimos que tem efeito grande na própria imagem do Supremo. Né? Um dos efeitos desse sistema americano, que funciona para a Suprema Corte, mas funciona para os outros cargos que têm que ser aprovados pelo Congresso, é de ver o preparo do sujeito, a personalidade, para depois ocupar funções de altíssima tensão, né? E muita responsabilidade. Isso eu acho que nós precisamos aprimorar. E provavelmente a participação da imprensa, das organizações da sociedade civil que estão se interessando por Supremo, da academia e do próprio Congresso, que tem que aprovar pelo Senado, vai crescer nos próximos anos. As pessoas eram muito discretas para dizer o que acham de um indicado para ministro supremo. E eu acho que isso tende aos poucos a se tornar um pouco mais aguerrido, digamos, o debate sobre se um nome é bom ou ruim. André, ao longo de diversas formações do Supremo, tem aquelas figuras referenciais lá que acabam definindo a linha, sendo a marca do Supremo. Aí, na sua lembrança, da sua formação, quem são as pessoas que nas últimas décadas marcaram o Supremo pela relevância? Celso de Mello, né, um ministro que mostra sua relevância ao longo do tempo. Moreira Alves, conservador, mas tecnicamente bastante apurado. Essas figuras, não? Essas figuras interessantes. Quem te marcou aí, cara? Evandro Lins e Silva é um nome importante desse período do regime militar, acabou sendo cassado no início de 1969 e ele acabou representando uma face do Supremo nesse momento que é um pouco surpreendente para quem não conhece a história do Supremo, né? De ter sido um tribunal que não funcionou como uma sucursal do Poder Executivo. Deu muito habeas corpus para preso político, né? E foi importante, certamente teve um papel de calibração que é difícil até de avaliar. E ele é alguém paradigmático. Vitor Nunes Leal, do mesmo período, foi uma figura esplêndida da história, não só jurídica, mas da história da intelectualidade brasileira, né? São referências desse período. O ministro Marco Aurélio Mello é muito importante porque ele entrou no Supremo Tribunal Federal e se tornou o espírito de porco do Supremo Tribunal Federal, dizendo com muito respeito. Isto é, ele entrou no Supremo para questionar tudo. E tem muito bom senso. Quando o ministro Aires Brito acabou com a lei de imprensa, ele foi o único que apontou, falou, isso vai dar problema, vai acabar com o direito de resposta. Isso, ele tem esse papel e ele acabou sendo muito transformador. Quer dizer, acho até que nós estamos vivendo talvez maus momentos dessa transformação e que o Supremo está um pouco confuso. Mas foi uma grande transformação. Tá. Foi uma grande transformação. E o que você acha do limite de idade de 70 anos para o ministro? Olha, eu acho um limite de idade adequado. Convenhamos, uma carreira de juiz começa mais ou menos aos 25 anos de idade. Se ele chegar ao Supremo Tribunal Federal, aos 70 anos ele vai se aposentar depois de quanto? 45 anos de magistratura. É muito tempo. É muito tempo. Como é que você vê, André? Olha, eu queria que a discussão fosse feita em outros termos, né? Será que uma pessoa com até 72, 73 anos de idade pode atuar no Supremo, tem a questão da oxigenação da carreira, que é muito importante. E, aliás, não só no Supremo, a gente pode pensar isso também nas universidades públicas, né? Puxa, o professor com 72 anos vai se aposentar. O que me preocupa no debate do Brasil é o casuísmo. Né? Olha, em razão de uma determinada ocasião especial, estou preocupado com isso
que vamos mudar a lei, vamos mudar a questão. Né? Essa é a grande preocupação e isso não pode ocorrer. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pelo jornalista Dima Souti. O Valdomiro Pereira da Silva, ele quer saber se é possível avançar até chegar a um ponto em que o Senado Federal poderia cassar o mandato de um ministro. Ele pode, não pode? Então, ele julga o processo de impeachment do ministro, que é um crime de responsabilidade, segundo a Constituição. É evidentemente uma situação extrema, né? E nós não podemos imaginar o Supremo Tribunal tendo no Senado uma espécie de revisor, né? Não pode ser isso. Tem de ser realmente para punir um crime muito grave. E que não é um crime de opinião, de julgamento, obviamente. Esse seria o risco, né? E seria muito mal que o Supremo Tribunal Federal estivesse sobre esse tipo de poder. Agora, é claro, o ministro Supremo também podem cometer crimes, eventualmente, e é preciso que exista um sistema. Que não é fácil de acionar, o impeachment não é uma coisa fácil, mas a medida também não parecia fácil, um dia foi acionada contra o presidente Collor. Então, o Fiat Elba aí, né? Sim, exatamente, De repente o ministro Supremo compra uma Elba, né? Mas no final das contas, o Senado esse fica o único controle existente, um controle muito distante, né? Tendo em conta a dificuldade de um processo de impeachment, um caráter absolutamente excepcional de um processo como esse. Né? Deveria haver um controle mais efetivo. Agora, naquele episódio do Renan Calheiros, a eleição do Senado, também mostrou que, digamos, dentro daquele jogo de equilíbrios e de gavetas, o Ministério Público e muitos senadores também estão sujeitos a julgamentos aí do Supremo e do Ministério Público, que causam também um constrangimento, até pelas características do modelo político brasileiro, meio complicados aí para atuar. Né? Existe um jogo de relações, né? É um jogo permanente e tal, e é normal isso. Nós estamos na cúpula das instituições de um país, né? Agora, uma coisa é importante nós percebermos no funcionamento das nossas instituições. Ninguém domina totalmente as nossas instituições. Quer dizer, não podemos dizer que alguém manda no Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa, não podemos dizer do Senado, quer dizer, não tem... É isso que garante a democracia. Exato. Não é a vocação democrática dos atores, né? É esse equilíbrio das instituições. Pode ser um pouco feio no dia a dia do relacionamento, as figuras podem não nos agradar, seja no legislativo, no executivo ou até no judiciário eventualmente, mas a verdade é que no saldo esse jogo acaba funcionando como Agora, só para um adendo também, é interessante, causa estranheza ainda nas pessoas quando se fala desse jogo político envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Né? E não é para se estranhar. Né? Afinal de contas, como eu já falei aqui, não existe neutralidade, né? A decisão é também um ato político, mas o que parece óbvio nem sempre é óbvio. Né? Há um problema, por exemplo, do ensino jurídico brasileiro muito sério, né? Em que não enxerga de modo geral, algumas faculdades são exceção, ainda bem, mas não enxerga de modo geral esse papel político que as instituições jurídicas têm que ter, né? Formando juízes, delegados, advogados, absolutamente acríticos em relação ao sistema. E essa questão da parceria de ministros com mídia também, isso aí não cria... Recentemente, o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista para a Veja dizendo que direito de resposta para a imprensa escrita é uma interferência indevida na liberdade de imprensa, que só podia para concessão. O direito de resposta é um direito constitucional também. De que maneira que a maneira como o Supremo encara, digamos, os grupos de mídia e tudo, também não é a justiça como um todo, não há um receio de entrar em temas que já precisavam ser mais arejados aí? Olha, eu volto a dizer o que é independência do judiciário. Né? Independência do judiciário também é independência perante os poderes econômicos, né? Das pressões indevidas dos poderes econômicos. Né? E a mídia é comandado por grupos econômicos. Né? Não vamos esquecer da estrutura oligopolista do Brasil, dos meios de comunicação, né? Que tem seus interesses. Mas mesmo assim, quando você pega, digamos, o conceito... Porque a mídia, o que é? É entretenimento, é show, é programa sensacionalista, é jornalismo. O que a gente percebe no Brasil, o entendimento do Poder Judiciário é colocar tudo isso debaixo do manto da liberdade de imprensa. Então, é quase um tabu fazer uma discussão sobre temas que a Inglaterra já encarou, que outros países já encararam, que é a regulação. O que leva a essa posição, digamos, do Supremo, que avançou em tantas linhas, de tratar como tabu esse tema? É o medo da ditadura. Certamente é o medo da ditadura. Nós não podemos esquecer que tem certas coisas que marcam muito
um debate. Pode demorar décadas até que se consiga um certo espaço para pensar os detalhes. Então, o julgamento da lei de imprensa, da constitucionalidade da lei da imprensa no Supremo, acho que foi muito marcado como uma resposta à ditadura. Jogaram fora porque tinha sido promulgada da ditadura, nem pensaram em separar o que podia ser... Exatamente. Então, é algo que teve um certo caráter simbólico de afirmação lá no Supremo Tribunal Federal do valor da liberdade. Isso tudo é positivo, né? Mas, convenhamos, não é um debate propriamente sofisticado sobre os detalhes, porque essas questões têm que ser tratadas em detalhes. E nessa matéria, certamente, o detalhe não importava. Era preciso que o Supremo aproveitasse, na visão dos ministros que estavam lá, de boa fé, a meu ver, bem intencionado, aproveitasse a oportunidade para dar uma mensagem forte em favor da liberdade, como outras cortes constitucionais já tinham dado muitas décadas passadas. Né? Bom, o programa Brasilianas.org sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na consolidação da democracia brasileira termina por aqui. Agradeço muito a participação do presidente da Associação Juízes para a Democracia, o André Bezerra, e do presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld. E também agradeço a colaboração do jornalista Dima Soldi e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Lembre-se que você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.